Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa disciplina de anatomia do crânio na aula de vascularização encefálica. Essa daqui é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, clica lá, assiste primeiro para depois você começar este vídeo, tá bom? Senão você vai ficar um pouco perdido no nosso assunto. Na aula 1, nós verificamos que a irrigação sanguínea do sistema nervoso se dá por dois sistemas, pelo sistema carotídeo e pelo sistema vértebro-basilar, ou seja, a partir das artérias carótidas e das artérias vertebrais. Porém, quando a gente observa a região basilar do nosso cérebro, nós verificamos uma estrutura arterial na forma de heptágono, e essa estrutura é denominada polígono de Willis. O polígono de Willis ele tem esse nome devido ao formato de polígono e de Willis devido ao seu descobridor, que foi o Thomas Willis, que era um grande pesquisador de anatomia. A gente observa que o polígono de Willis é um grande anel anastomótico. Anota isso daí. Anastomótico vem de anastomose, ou seja, significa comunicações. Então, é um grande anel que se comunica com várias outras estruturas. E ele se conecta às metades da circulação anterior entre si com o sistema vértebro-basilar. O polígono de Willis, ele vem para suprir o cérebro no caso de uma obstrução vascular. Isto é, quando uma artéria é ocluída, o polígono ele fornece uma circulação colateral responsável pela irrigação vascular daquela região obstruída. Concorda que ele é todo cheio de anastomoses, ou seja, todo cheio de comunicações? Portanto, se uma região, um vasinho, ele é obstruído, de certa forma, ele vai ter essa irrigação ainda, o cérebro ainda recebe esse suprimento sanguíneo devido a toda essa circulação e a essas comunicações entre os vasos existentes nesta região. Então, é legal, olhem lá. Então, isso daqui é uma visão inferior da base do cérebro. E a gente consegue verificar perfeitamente a divisão desse polígono de Willis. Então, vou passar aqui com o amarelinho para a gente conseguir identificar. Então, isso daqui é o nosso polígono de Willis, certo? Localizado mais anteriormente. E nós vemos que, olha só, aqui é o cerebelo. Então, a gente percebe que para trás nós temos a artéria basilar e as artérias vertebrais. Nisso, a gente consegue identificar que o sistema vértebro-basilar ele irriga a região posterior e o polígono de Willis, que se dá através das ramificações das artérias carótidas internas, irriga a região anterior do nosso cérebro e da face. Esta já é uma visão lateral do polígono de Willis e observem o tanto de ramificações que nós temos das artérias, especificamente das artérias cerebrais anterior e posterior. Para que a gente identifique o polígono de Willis, quem a gente tem que achar primeiro? As artérias vertebrais e as artérias carótidas. Então, vamos lá? Olha lá, já achamos a artéria vertebral. Das artérias vertebrais, nós temos uma ramificação. Então, verificamos após a artéria basilar. Observem que da artéria basilar, todo esse sistema posterior, ele acaba sendo irrigado, olhem só, pelo cerebelo, o lobo occipital, tudo isso dos ramos da artéria cerebral posterior. Agora, observem a partir da carótida interna. Então, nós temos carótida interna, de repente, através do polígono de Willis,
há várias ramificações que começam a irrigar regiões anteriores superiores, certo? Como, por exemplo, o corpo caloso, o lobo frontal e assim existindo as ramificações através da artéria cerebral anterior. Então, é claro que há outras ramificações, como, por exemplo, dos lobos parietal e lobo frontal novamente. Vamos estudar os componentes do polígono de Willis, ok? Verificando, então, o sistema vértebro-basilar e o sistema carotídeo. Vamos iniciar com as artérias vertebrais. Lembrem, as artérias vertebrais, elas são uma ramificação da artéria subclávia e que vão passar nos forames transversos cervicais a partir de C6 até C1. Porém, ao alcançarem a base do encéfalo, elas se unem e formam a próxima artéria, que é a artéria basilar. Portanto, a artéria basilar, ela é a união das artérias vertebrais e, juntamente com elas, a função desse sistema vértebro-basilar é de irrigar a porção posterior encefálica. Mais uma imagem para vocês verificarem as artérias vertebrais. Então, olhem só as artérias vertebrais, passando por todos os seus músculos do pescoço, da cabeça, dentro dos forames transversos das vértebras C6 até C1. Então, a gente vê muito bonitinho que após elas chegarem na base do encéfalo, elas se unem e formam a artéria basilar, irrigando a região posterior do encéfalo, principalmente a região do cerebelo. Agora, o círculo arterial do cérebro, ou polígono de Willis em si, é uma rede anastomótica, olha esse nome de novo, formada por anastomoses, ou seja, comunicações. É uma rede que é formada por comunicações das seguintes artérias: as artérias cerebrais anteriores, médias e posteriores, proximais, as artérias comunicantes anterior e posteriores. Então, vamos verificar agora um pouquinho sobre cada uma. Resumindo, o polígono de Willis é uma rede de vasos localizados na base do crânio que cria anastomoses entre ambas as artérias carótidas terminais e vasos da circulação posterior, que são do sistema vértebro-basilar. Vamos lá, vamos ver essa região agora do próprio polígono. Então, vamos começar os estudos vendo de baixo para cima, tá? Então, como se a gente estivesse vendo da basilar até a outra ponta do polígono. Então, a partir da ramificação final da artéria basilar. Então, a artéria cerebral posterior parece que ela forma esses dois chifrinhos, certo? Esses dois arquinhos para o lado. A função dela é de irrigar essas estruturas, como os pedúnculos cerebrais, corpo geniculado interno, os tubérculos, quadrigeminais e o colículo. Galera, esses nomes são muito difíceis, então assim, o que eu quero mostrar no próximo slide é a região que ela consegue irrigar todas essas estruturas. Então, pessoal, já deixei até circulado nessa imagem para vocês verificarem. Olha só a região que a artéria cerebral posterior consegue irrigar. Uma região quase acima, na verdade, acima do cerebelo. Então, a gente vê que existem os conículos, então, olhem lá. Conículo superior e inferior, os corpos geniculados, então, tanto medial, lateral e o interno. Nós temos também a região de pedúnculo. Então, pessoal, a região que a artéria cerebral posterior irriga é a de tronco encefálico. Agora, lê esse nome aqui, artéria comunicante posterior. Pessoal, comunicante significa comunicar, ou seja, conectar. Então, a gente verifica que
A artéria comunicante posterior, ela vai comunicar a artéria cerebral posterior com a trifurcação da carótida interna. Então, observem que a carótida interna, ela, na verdade, gera outras ramificações. Então, a função dessa comunicante é de realmente conectar essas duas principais vias sistemáticas. Já a artéria cerebral média, elas são ramos que vascularizam a maior parte da face superolateral de cada hemisfério. Então, vamos dar uma olhada no próximo slide para a gente entender essa frase. Então, ó, maior parte da face superolateral de cada hemisfério. Então, se a gente olhar aqui os hemisférios frontais, por exemplo, e mediais, a gente sabe que toda essa região é irrigada por esta artéria, ok? Região de lobo frontal, lobo parietal e até um pouco do temporal. Já as carótidas internas, pessoal, lembra lá atrás das carótidas internas. Então, a carótida, ela veio daquelas ramificações lá do arco aórtico. Primeiro, lá do arco aórtico, nós temos artéria carótida comum esquerda, do lado direito, tronco braquiocefálico e que vira artéria carótida comum direita. A partir das artérias carótidas comuns, nós temos a ramificação para as artérias carótidas internas e externas. Essa daqui é o outro ponto importante para o suprimento cerebral. Então, a gente sabe que além do vértebro basilar, que veio lá das artérias vertebrais, nós temos as ramificações das artérias carótidas, a partir da carótida interna. A próxima delas é a artéria cerebral anterior. Pessoal, artéria cerebral anterior. Então, ela se localiza mais ou menos, ela vai passar na face medial dos hemisférios cerebrais, tá? E ela também, ela parte um pouquinho da região frontal e vai se localizando mais para posterior. Na próxima imagem tem um esqueminha bem bacana para a gente conseguir entender o funcionamento delas. Então, observem o esquema das artérias cerebrais. Olha que legal, a gente consegue verificar o quê? A artéria cerebral anterior, ela vai irrigar toda essa região de lobos mediais, dos hemisférios mediais, principalmente de lobo frontal, parietal, inclusive região também de temporal. Olha que bacana. Já a artéria cerebral média, ela vai irrigar essa porção mais mediana, localizada então um pouco mais anteriormente e basilar. Agora, a artéria cerebral posterior, ela já vai irrigar toda essa região de lobo occipital, região aqui de cerebelo, que a gente não está conseguindo verificar, e região de base posterior, é um pouco superior dos hemisférios cerebrais. A artéria comunicante anterior, então grava isso de novo, comunicante, ela vai conectar, e ela está conectando as artérias cerebrais anteriores entre si. Então, pessoal, aqui é um esqueminha bem legal, deixei aqui para vocês. Isso daqui é legal vocês tirarem uma foto, escrever no caderno, tá? Para vocês já irem gravando um pouquinho. Então, olha lá. Da artéria carótida interna, essa daqui é a minha origem das artérias cerebral anterior e cerebral média. Vamos dar uma olhadinha na artéria cerebral anterior? Onde ela se localiza? Elas percorrem a fissura longitudinal do cérebro. E o que ela vai irrigar? Face medial de cada hemisfério, então do frontal até quase o occipital, então até o sulco parieto occipital,
a parte mais alta da face superolateral de cada hemisfério e o hemisfério ou polo frontal, por exemplo. Eu não vou ficar lendo todos aqui, porque isso daqui não é para vocês ficarem, meu Deus do céu, eu tenho que gravar tudo isso. Não é o objetivo. O objetivo é vocês entenderem a função desse polígono de Willis e as regiões que cada artéria consegue irrigar. Não precisa ser totalmente gravadinha. Meu Deus, vou ter que gravar esses nomes muito difíceis. Não, eu quero mais é que vocês entendam a localização do polígono de Willis e as suas origens, ok? Lembra lá a origem da artéria basilar, carótida interna e assim por diante. Essa imagem aqui, ela é muito legal, então uma imagem de uma dissecação foi feita e a gente consegue verificar bonitinho essa irrigação realizada pelo polígono. Olha que legal, a gente também identifica todas as ramificações, tá vendo ali, ó? Basilar, então artéria carótida comum interna, então que tá ao contrário, né? Tá ICA, porque isso daqui tá em inglês, mas é legal que as setinhas elas já nos mostram as artérias, as localizações delas, e a gente pode ir, então, nomeando. Por que isso aqui é importante na radiologia, pessoal? Porque na radiologia a gente vai fazer vários estudos relacionados a isto, relacionados à vascularização cerebral. Então a gente precisa identificar essas estruturas para que a gente não se perca na hora de realizar um exame específico como esse. Por exemplo, esse exame. Esse exame se chama reconstrução vascular. Ou seja, quando a gente realiza reconstruções vasculares, o que a gente está querendo verificar? A vascularização. Então, através do software, a gente realiza uma reconstrução 3D para a gente verificar a saúde desses vasos sanguíneos, se há alguma interrupção, se há alguma bifurcação, alguma região um pouco mais fragilizada, algum entupimento. Então, por exemplo, a artéria carótida interna, quando bloqueada, ela pode levar à morte cerebral irreversível. Então, um entupimento da artéria carótida é uma ocorrência séria e, infelizmente, muito comum, pessoal. Clinicamente, as artérias carótidas internas e seus ramos são frequentemente referidos como a circulação anterior do encéfalo. Então, ela é muito importante. E vamos fingir que ali pode ter acontecido algum entupimento por, enfim, algum nódulo de gordura ou a existência de algum aneurisma. Então, é importante que com as reconstruções vasculares, através de tomografia computadorizada, a gente verifique essas regiões que sejam problemáticas. Ok, vimos então todas as artérias que compõem aí a região do cérebro, do encéfalo, mas nós temos também as veias, claro, as veias cerebrais. Então, pessoal, a função das veias é de recolher aquele sangue que é não oxigenado e de transportá-lo até o coração, para que a partir do coração ele transporte para o pulmão e realize a hematose, a troca gasosa. Então, olhem lá, as veias cerebrais superficiais, elas correm ao longo dos sulcos superficiais. Sabe aqueles sulcos que tem ali, ó, nos gírios do encéfalo? Então, ela fica bem ali em cada sulco, bem deitadinha mesmo. As veias, elas drenam para os seios venosos da dura mater, que são canais venosos. E há inúmeras anastomoses entre as veias superficiais e profundas. Há muitas comunicações. Então, olha que interessante, a drenagem venosa, ela acontece a partir das veias cerebrais, a partir desse sistema nervoso superficial, que se comunica com o córtex cerebral, com as veias superficiais superiores e inferiores. Aqui é mais por curiosidade, eu deixei para vocês umas anotações sobre algumas veias que a gente conhece um pouco mais, vai verificar um pouco mais na nossa realidade em clínicas, por exemplo, hospitalar.
Por exemplo, a veia cerebral média superficial, então olhem o calibre dela, olhem o tamanho dela, vou passar aqui, olha como ela é grande, certo? E a localização dela, então, está entre o lobo frontal e o lobo temporal. A próxima é a veia de Trollard, ou a veia superior, que ela se passa entre os lobos parietais e um pouquinho, mas na verdade é bem na região média dos lobos parietais que ela passa. E ela vai, realizar uma anastomose entre o ramo inferior com os ramos superiores das veias cerebrais. A próxima delas é a veia de Labet, ou seja, a veia que se passa mais posterior, ok? Então, entre o lobo occipital com o lobo temporal. E as jugulares. Pessoal, as jugulares, essas veias são as responsáveis, elas têm uns calibres bem grandes, porque todo aquele sangue não oxigenado do encéfalo da face vai ser transportado até o coração através dessas veias jugulares que se passam entre os músculos do nosso pescoço. Observem que eles saem lá da base do crânio, passam no pescoço e se conectam lá nas nossas veias cavas, ok? E da veia cava ela é direcionada até o coração. E aqui é só para vocês verificarem como seria, então, um corte sagital, em que a gente verifica todas essas irrigações. Conseguimos ver as artérias, vemos também as veias. Aqui tá colorido, tá? Na vida real não é colorido, ok? Mas aqui a gente realizou essa coloração para que a gente identifique mesmo. Olha que legal, todas as artérias se passando entre os sulcos e os giros, e assim como as veias também, certo? As veias, então, transportando aquele sangue não oxigenado. Pessoal, por enquanto é isso, a aula de hoje foi isso, a segunda parte foi um pouco mais rápida do que a primeira, mas é para que a gente entenda a importância dessa vascularização cerebral, porque, pessoal, é muito comum. Então, a gente sabe que os casos de AVE, acidente vascular encefálicos, por exemplo, são muito comuns. E isso é devido a algum aneurisma, devido a algum nódulozinho, na verdade, alguma placa de ateroma, por exemplo, então de gordura. Então, a gente sabe que tanto a drenagem arterial quanto a venosa são sistemas que realizam essa regulação, esse equilíbrio da circulação cerebral. E é legal que a gente já identifique a localização dessas estruturas para que quando a gente faça um exame mais específico, como aquele que eu mostrei para vocês, que é de reconstrução cerebral, a reconstrução vascular cerebral, a gente saiba aonde verificar a região mais fragilizada, ok? Então, lembrando que o AVC, ou na verdade o AVE, acidente vascular encefálico, ele ocorre quando há um entupimento, esse rompimento dos vasos, certo? Que vão levar esse sangue ao cérebro. E quando isso ocorre, a pessoa ela pode apresentar diversos sintomas. Então, é legal que a gente identifique os sintomas, a gente identifique isso rapidamente, a gente veja os fatores de risco. Então, se a pessoa é fumante, diabético, idosa, cardiopata, hipertenso. Então, é legal que a gente já veja essas situações para que a gente já tenha um plano de ação rápido para a realização de um exame, de um diagnóstico rápido e que a gente consiga dar a nossa melhor avaliação dessa patologia, ok? Então, muito obrigada pela aula de hoje, foi bastante conteúdo, mas espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma atividade aqui liberada para vocês, vou mandar lá no grupo e vocês podem de novo entregar até o dia 8 de dezembro. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula.